Sport e Retrô na primeira semifinal do Campeonato Pernambucano. O Retrô venceu agora há pouco o Maguari de virada por 2-1. E olha que o Maguari perdeu um pênalti, fez 1-0, mas o Retrô foi buscar. Aliás, Iago fez o gol da equipe do Maguari, depois o Erickson empatou, e o Wagner Love, artilheiro do Campeonato Pernambucano, 41 anos, fez o gol da vitória, o quarto gol dele no estadual. E o Retrô vai enfrentar a equipe do Sport na semifinal do Pernambucano. Aliás, o Retrô já garante vaga na Copa do Brasil de 2027, galera. Bom, primeiro falar o seguinte, jogo no Estádio dos Aflitos, público pequeno, mas o Retrô teve poder de superação para vencer a partida. E agora o Retrô aguarda a questão das datas dos dois jogos das semifinais. E o problema maior está sendo agora a Arena de Pernambuco, galera, porque tem muitos eventos na Arena, e o que acontece? A Arena de Pernambuco está passando por um processo complicado, né? Porque tem evento X1, tem vaquejada, tem evento religioso, e a gente não sabe se vai chocar datas. E aí, como é que fica a situação do Campeonato Pernambucano? Enfim, Retrô Sport, primeiro jogo, chamada do Retrô, pode ser na Arena, pode ser nos Aflitos, enfim, a gente vai ter que aguardar. E o segundo jogo na Ilha do Retiro. Aliás, o Sport está só se preparando para enfrentar a equipe do Retrô. O Retrô que, inclusive, galera, decidiu o Campeonato Pernambucano do ano passado com o Sport. E para quem não lembra, esse ano também, os meninos da base, o time sub-20 do Sport, jogou muito e venceu o Retrô por 2-0 na Ilha do Retiro. Mas isso não significa dizer nada, galera. O Retrô agora vai com apetite, vai com mais disposição e vai enfrentar o time principal do Sport na semifinal do Campeonato Estadual. Deixa eu só falar uma coisa para vocês em relação à questão dessa decisão. Ela, claro, né, tem história, até porque o Laércio Guerra já foi diretor de futebol do Sport, hoje é presidente e dono do Retrô, montou uma estrutura gigante, o Retrô passou por um processo complicado ano passado, quando caiu de novo para a Série D, teve uma reestruturação, enfim, Jamerson, que é o treinador agora, muitos jogadores foram dispersados, uma reformulação geral no time do Retrô. Em relação ao time do Sport, o processo também é de mudança de um time que caiu de divisão, de um time que passou também por uma mudança radical no elenco, teve que dispensar muita gente, contratar outros jogadores. Aliás, galera, eu fiquei sabendo, inclusive passando aqui para vocês, a folha do Sport, né, o ano passado, era de 6,5 milhões, galera. E esse ano, a folha do Sport é de 2,7 milhões agora, tá? 2,7 milhões. Caiu muito, né? Mas enfim, o Sport vai para a decisão. Obviamente que o Sport vai como favorito, porque se você colocar na balança, o time do Sport é melhor do que a equipe do Retrô. Mas isso não significa dizer nada, galera. O jogo é decidido dentro das quatro linhas. E aí, para mim, o Sport é melhor, mas o Retrô vai jogar tudo e vai procurar estudar o Sport, as maneiras como o Sport joga. E nesse período, inclusive, né, o Sport passou por um processo até de mudança e alguns jogadores podem estrear. Eu já falei aqui no canal alguns atletas que estão à disposição do técnico Roger Silva, que podem estrear no time. Caso do goleiro Thiago Couto, não sei se o Zé Lucas vai estar à disposição, mas tem o Cleison, tem o Yuri Castilho, jogadores que chegaram, jogadores que podem entregar mais. Então, quer dizer, o Marcelo Benevenuto na zaga, tem muitos jogadores que podem estrear. Então, se o Sport quiser, pode estrear até 5 jogadores. Isso, conta aí, ó. Goleiro Thiago Couto, zagueiro Marcelo Benevenuto, o Zé Lucas, ídolo do time, jogador de seleção, a principal joia do Sport, o atacante Cleison e o atacante Yuri Castilho. Aliás, né, a gente vai ter uma briga boa no ataque em relação à questão do centroavante em si, do próprio homem presença de área. Caso, né, o Zé Roberto, o Gustavo Coutinho, e também o Yuri Castilho. O Yuri Castilho faz essa função de base, né, jogador de área, também jogador de lado, de beirado de campo. Mas isso o técnico Roger
já deve estar estudando bastante, já deve estar pensando muito nessa questão. A propósito, eu fiz um comentário ontem sobre a tabela da Série B, né, o Sport estreia fora de casa contra o Cuiabá, mas recebi, inclusive, neste sábado, um documento em relação à questão da Liga Forte Futebol, que agora é União Forte Futebol, tá? Mudou. E há uma insatisfação, os clubes querem, né, forçar aí a barra para rescindir o contrato, mesmo com a decisão da CBF de bancar toda a logística dos clubes, viagens aéreas, passagens, enfim, hospedagens, traslados, despesa com arbitragem, antidoping, exame antidoping, enfim, tudo. Mesmo assim, os clubes não estão satisfeitos com a União Forte Futebol, que inclusive deu uma nota, galera. Uma nota, né, explicando tudo, mas todos os 18 clubes, né, obviamente que estão na Liga Forte União, que agora é União Forte Futebol, deram uma nota, né, e obviamente assinaram essa nota e estão insatisfeitos. E há possibilidade, inclusive, de que haja um rompimento nesse contrato. Eu não sei como vai ser, questão de multa e tudo mais, mas há essa possibilidade. E aí os clubes estariam negociando direto com a CBF, poderia ter mais dinheiro, enfim. Tudo gira em função de um bom contrato, um contrato financeiro para as equipes. Mas, claro que isso vai, né, dar tempo, até porque é uma questão jurídica, uma questão que vai demandar tempo, não é uma coisa muito rápida, então, obviamente, agora o Sport vai se preparar. Primeiro, para semifinais do Campeonato Pernambucano, depois o Sport tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e tem a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Sport. E acredito que mesmo com toda essa crise, com tudo que o Sport passou ano passado, essa bronca de rebaixamento, a campanha horrível que o Sport fez, vergonhosa que o Sport fez na Série A, mesmo assim o Sport, pela tradição, pela história, pelo time que está sendo montado, acredito que o Sport entra como favorito no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas isso, claro, vai ter que dar tempo, né, para o Roger organizar e montar. E aí muita gente me encontra e pergunta, Roberto, você acha que o Roger vai realmente fazer esse time do Sport jogar? Bom, acredito que pela competência, pelo cara que eu conheço, sei que é um cara determinado, trabalhador, um cara honesto, um cara vitorioso, acho que vai sim conseguir dar liga nesse time do Sport para o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas já tenho falado isso aqui, eu acho que os clubes precisam se reforçar, né? Acho que o Sport precisa se reforçar. Série B, o sarrafo é mais em cima, o nível é mais alto, a prateleira é mais em cima e tem que contratar, porque esse time que está aí ainda faltam alguns jogadores, lateral direito, acho que o Sport precisa contratar. O Sport precisa contratar também, na minha visão, o lateral esquerdo, precisa buscar mais um meia e quem sabe atacante de lado também, porque hoje o Sport tem o Barleta de um lado, aí tem o Marlon Douglas, do outro lado o Gustavo Maia e também o Cleison. Mas acho que precisa de mais alguém, tá? Precisa de mais alguém. Acho que o Sport tem que pensar nessa Série B como um campeonato para sacudir a poeira, dar a volta por cima, voltar para a Série A e, obviamente, dar orgulho, dar motivo de orgulho para o seu torcedor. E para isso tem que investir. Essa folha que eu falei, em torno de 2.700.000 reais, acredito que o Sport vai aumentar um pouco, tá? E pensamento, obviamente, de buscar parceiro, prospectar parceiros para que o Sport possa ter uma estrutura melhor em termos de investimento. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo nesse início de gestão do Matheus Sotomayor, mas tem que buscar parceiro, buscar investimento, buscar dinheiro, galera, para poder o Sport se fortalecer mais ainda e entrar como um dos clubes protagonistas nessa Série B. Eu falei até sobre essa questão dos clubes que eu acho que, tipo Ceará, Fortaleza, o Náutico, o Sport, o Goiás, o Vila Nova, o Criciúma, o América Mineiro, são equipes que vão brigar na parte de cima da tabela, equipes que vão performar bem, porque tem um investimento, né, tem tradição, tem torcida, e isso, sem sombra de dúvidas, ajuda muito numa bezona como essa. Então, Sport pronto para o Campeonato Pernambucano, nas semifinais, enfrenta o time do Retrô, vai buscar, obviamente, classificação na primeira fase da Copa do Brasil, aliás, na segunda fase, o Sport só entra na segunda fase, jogando contra o vencedor de Sampaio Corrêa do Esportiva Vitória,
e aí vai para a Copa do Nordeste como um dos protagonistas também da competição e jogar uma Série B em alto nível. É isso que o torcedor do esporte espera. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha, dá moral pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, galera, copia o link e joga nas resenhas do grupo de WhatsApp aí. Dá moral, hein? Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!